Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de tolerância geométrica, né? Os vídeos de hoje é referente à enquete que teve da semana passada, né? E no caso, a escolha foi referente à tolerância geométrica, né? Então a gente vai ter 5 vídeos hoje falando aí sobre tolerância geométrica, né? A gente vai fazer o mais completo possível, né, falando de cada uma das tolerâncias, só que a gente chegou no consenso que 5 vídeos não dá para falar sobre todas elas, né? Então a nossa ideia é a gente vai falar sobre 5, né, 5 tolerâncias hoje, e depois vai ter aí uma parte 2, né? E provavelmente também uma parte 3 aí para fechar todas as tolerâncias, né? Então a nossa ideia é que na próxima semana, né, no caso na terça ou na quarta-feira, a gente faça essa parte 2 e na semana subsequente aí a parte 3 fechando, né? Como vocês sabem, aí tem muito conteúdo no canal, né? Então a gente não vai fazer aí também tudo na sequência, né? Porque senão vai estar focando mais em um público, né, que tem mais vocação para essa parte de desenho, parte de análise de tolerância, parte de fabricação mecânica, né? Então a gente vai deixar dividido. Mas hoje a gente vai ter os 5 vídeos na sequência, e quando a gente fizer as outras partes, a gente também vai fazer os vídeos, no máximo 5 vídeos na sequência, né, aí para tá fechando, né? No máximo não, né? A gente vai fazer os 5 vídeos, né, e para fechar tudo, né? E quando for a terceira parte, a gente faz 5 vídeos também, né? Termina aí a parte de tolerância e faz uma revisão, uma explanação geral, tá bom? Então é isso, hoje a gente vai iniciar com a parte de linearidade. Linearidade é bem interessante porque, né, normalmente quando você vai para os livros que trazem informação aí sobre o contexto de tolerância geométrica, linearidade normalmente é o primeiro que aparece, né? É o conceito talvez mais comum, mas nem tão simples, né? Ele é comum assim a nível de apresentação, mas nem tão simples. Eu vou explicar o porquê, né? O primeiro ponto que a gente tem que entender, né, quando a gente fala de tolerância geométrica, é ter a estratégia do processo ali de medição com base no funcionamento, né, com base no funcionamento. Quando você vai, eu já vi muitas vezes, né, principalmente ali quem está iniciando na parte de projetos mecânicos, na parte de desenho, na parte técnica, na parte de engenharia, né, querer colocar tolerâncias no projeto sem critério específico, né? E você diz, vou focar ali para que a peça ela tenha a melhor qualidade, né, entre aspas, aí, possível, né? Mas quando você faz uma inserção de uma tolerância, né, saiba que quem vai fabricar para atender o projeto, né? Então, se tem lá uma tolerância específica, né, a fabricação vai ser para atender aquela tolerância específica. E também, obviamente, o custo do processo de fabricação para atender aquela tolerância, né, tende a aumentar ou diminuir dependendo do grau de complexidade ali da fabricação. Então, não se deve, né, colocar tolerâncias sem ter, né, um critério ali específico no projeto. Bom, quando a gente fala de linearidade, antes de dar continuidade, a gente separou aqui o maior arsenal possível aí de softwares aí para poder explicar da melhor forma possível, né? Então a gente está aqui com a base aqui no CAD, a gente também está aqui com base no Inventor, né, para poder estar apresentando, e também no simulador, né, de fabricação, né? A gente também aqui está com a base aqui no simulador de fabricação. Então, dependendo ali da característica da tolerância, a gente vai estar alternando aí as telas para poder mostrar aí da melhor maneira, tá bom? Então vou voltar lá para o CAD. Aqui é o seguinte, né? Quando a gente fala de linearidade, né, o contexto ele parece ser bem simples, né? Ou seja, a linearidade, a gente está falando aí de uma linha, né? Um elemento linear, né? Um elemento linear, perfeito. Né? Só que aí entra o detalhe, como eu tinha comentado, né? Quando é que você vai aplicar a linearidade, né? Qual o objetivo dela enquanto tolerância, né? Então a gente vai fazer aqui uma ação inversa. Vamos verificar dois elementos, né, que trazem um contexto aí de tolerância de linearidade, para a gente poder entender como é que funciona a metodologia de medição e se faz sentido escolher ela ou não.
Vamos começar aqui primeiro com o elemento plano. Né? Aqui a gente tem uma vista frontal. Tem uma vista frontal aqui do elemento. A gente tem aqui uma tolerância linear. Né? Lembrando que a tolerância linear ela não anula a tolerância geométrica, mas se deve tomar cuidado quando você vai fazer a associação, porque às vezes uma acaba tendo um nível de complexidade tão maior do que a outra que ter as duas não faz sentido. Nesse caso aqui, né, observa que essa tolerância linear aqui é de 60 mais ou menos um décimo. Né, 60 mais um décimo. Né, então significa que varia de 60 milímetros até 60,1. Beleza, pode variar, né, de 60 até 60,1. Beleza. Nessa tolerância linear aqui, a indicação é de no máximo 5 centésimos. Né? Essa é a indicação aí dela de no máximo 5 centésimos. E aí a gente vai observar como é que essa tolerância ela se associa com essa indicação aqui da tolerância dimensional. Como a tolerância geométrica de linearidade se associa, nesse caso aí, com a tolerância linear de 60 mais um décimo. Ou a tolerância dimensional. Né? Beleza, então vamos lá. Antes de seguir, vamos só observar aqui um detalhe para entender como é que isso pode ter, como isso pode afetar, né, no processo. Né? Aqui a gente tem duas peças, uma cilíndrica e uma plana. Vamos dar um foco aqui nessa peça plana. O que acontece? Se a gente traçar uma reta, né, aqui, vamos supor que com a extremidade mais fina possível, né, a gente traçar uma reta aqui. Se a gente traçar essa reta e for observar ela num plano cartesiano, o que é que a gente vai encontrar ali de indicação? Né? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, se a gente traçar essa reta num plano cartesiano, né, vamos supor que essa reta traçada seja essa aqui vermelha. O que acontece? Ela tem distâncias específicas, né? Ou seja, dessa linha de referência aqui do plano cartesiano, né, tem essas distâncias aqui específicas e também tem distâncias referentes aqui a esse plano. Né? O primeiro detalhe é qual é o meu objetivo ali em analisar, né, uma sequência linear em uma superfície plana como essa. Né? Vamos supor que a gente venha fazer uma medição com 3 pontos, né, com a máquina de medir tridimensional. Né? Fez aqui o primeiro ponto, segundo ponto e o terceiro ponto. A máquina tridimensional ela tocou nesses 3 pontos aqui e, obviamente, ela vai ter valores, né, na sua análise geométrica. Beleza, o que é que ela vai ter ali como referência? Né, se eu faço a medição em um plano, né, e indico para ela que é um plano, esse plano aqui ele vai ter uma referência de distanciamento, né, como esse aqui que a gente falou, vai ter uma distância zero. Né, ou seja, eu estou indicando ali que é um plano. Né, que é um plano, ou seja, teoricamente todos os pontos dessa linha, né, eu estou indicando que é um plano de referência para essa verificação linear, né, para não confundir com a planicidade, né, embora o conceito seja muito próximo. Você vai ver que fazer esse tipo de medição de linearidade nesse contexto que eu estou mostrando, às vezes não faz tanto sentido. Né, então vamos voltar. Então a gente fez a medição em 3 pontos. Então o que acontece? Esses 3 pontos aqui, eles vão ter como referência ali um plano zero. E, obviamente, o que é que acontece? Se a referência é um plano zero, significa que todos esses pontos, né, vamos fazer aqui uma simulação que a medição tenha sido aqui em cima. O ponto A, o ponto B e o ponto C, teoricamente, entre eles, vai ter a mesma distância. Inclusive, né, quando você vai fazer uma medição como essa, é importante travar, né, o eixo de deslocamento dela horizontal, porque você vai ter, de fato, a mesma distância, né, de referência para eles desse lado aqui, né, desse plano. Então é interessante aí travar, né, quando você vai fazer essa medição aí com a máquina tridimensional. Né? Você trava o eixo e ela fica deslocando lá em linha. Né? Fica bem melhor ali para a precisão, né, da verificação. Então, beleza. Então, nesse caso aqui, você supor que travou. Então, obrigatoriamente, eles vão estar aí na mesma linha. Só que aí tem um detalhe, a altura. Né? Será que o ponto A ele está com a mesma altura referente ali ao ponto B, referente ali ao ponto C? Então, o que acontece? Nesse contexto linear, a verificação vai ser a distância ali dos pontos.
né? Vai ser a variação dessa distância desses pontos. Se todos os pontos eles estiverem exatamente na mesma distância, a variação vai ser essa, 0. Ou seja, como se ele tivesse com o segmento linear verificado, ele tivesse com a precisão ali, né? Vamos colocar o termo aí, extrema, né? Ele está muito preciso porque ele não está tendo deslocamento, né? Então, exemplo, aquela tolerância que a gente tinha verificado no exemplo anterior, que era de 5 centésimos, né? Vamos supor que essa aqui seja a variação possível, de 5 centésimos, esse daqui ele está bem superior, né, a esse limite de precisão, porque ele está tendo a variação 0. Só que também pode ocorrer o seguinte, durante essa verificação, né, desses pontos, pode ser que você encontre, né, um ou mais pontos, né, acima ou abaixo, né, daquele valor, né? Então, é justamente em relação a esses pontos que vai se ter a análise de distância, né, entre os mesmos, e com base nessa análise de distância você vai ter ali o valor da variação linear, que nesse caso aí cai no contexto da análise da linearidade, né? Então, exemplo, vamos supor que essa variação de pontos aí ela oscilou em 0,6. Então o elemento ele vai te dar, né, a máquina tridimensional ela vai te dar essa informação, diz, ó, variou 6 centésimos. Ela não vai dizer se está certa ou está errada. E até pode fazer isso, né, se você tiver, exemplo, essas máquinas de medição por coordenada com o comando CNC, normalmente se faz uma programação prévia já para no software de interação estar marcando ali os elementos que estão fora, né, ou dentro do valor especificado, né? Então você pode também ter esse recurso aí, facilita muito. Mas aí nesse caso, né, ela teoricamente estaria fora, né, estaria fora dessa verificação. Aí vem agora o outro ponto que eu queria falar, que é referente à estratégia, né? Exemplo, essa foi uma estratégia que a gente utilizou e se faz de fato, se realmente, né, essa medição faz sentido ali para a execução, beleza? Vou apagar aqui. Se eu faço a verificação em uma linha, né, uma relação linear, em uma peça que tem uma superfície como essa aqui, né, a pergunta é, faz sentido fazer uma verificação linear nessa peça, né, e nesse segmento, né? Aí vem a seguinte observação, assim, poxa, eu posso fazer uma verificação linear nessa linha e posso fazer uma outra aqui. Eu quero ser mais preciso, quero fazer uma terceira aqui. Vou verificar as três e se uma das três estiver fora, a minha peça ela vai estar considerada ali não apta. Não, se das três, se tiver duas fora, né, da sequência verificando aí a linear, né, ela vai estar fora aí da medida. Mas aí será que realmente faz sentido essa verificação? Né? Aí vem a observação. Né? Nessas análises de superfície, faz muito mais sentido a verificação da planicidade, que é o que a gente vai estar verificando no próximo vídeo, do que na linearidade, né? Então, a linearidade, ela para ser executada, tem que se tomar cuidado com o processo, a estratégia que vai estar se verificando, porque você pode estar tornando ela mais complexa do que ela de fato é, né? Então, por exemplo, você vai fazer ali várias sequências em linha, por quê? Observa o seguinte, vou voltar lá. A gente está falando, né, de uma peça que tem uma proporção específica. Né? Se eu estou fazendo uma verificação apenas em uma linha, é a única verificação que eu estou fazendo. Se por acaso aqui o elemento aqui ao lado tem um elemento convexo ou côncavo aqui do lado que vai atrapalhar, não, né, que de fato vai condenar a peça, né, eu estou perdendo essa sequência porque eu estou verificando só uma linha. E da mesma forma que se eu fizer mais linhas, né, eu tenho que levar em consideração que eu estou vendo apenas naquele segmento linear, né? Ou seja, se a gente for verificar proporcionalmente, né, isso aí vai representar talvez aí 5, 10% ali da superfície. Então você tem uma outra grande possibilidade de ter um elemento falho ali ao lado e não ter de fato ali uma verificação segura, né? Então por isso que a gente vê muito pouco tolerância linear em peças planas. Agora, vamos ver um outro exemplo, né? Exemplo que pode fazer sentido. Exemplo, peças que têm uma espessura muito pequena, né? Peças que têm uma espessura muito pequena. E você vai ter dificuldade ali, exemplo, para montar uma análise de planicidade, pode ser que a linearidade seja a saída, né? Da mesma forma como eu falei, quando você faz uma verificação no segmento linear, né, você pode estar omitindo, né, outras informações, mas pode ser que para o contexto da verificação,
dentro do controle de qualidade seja aceitável, né? Aí vem outro detalhe, aí falando da prática, né, e já envolvendo o controle de qualidade. O controle de qualidade, ele monta as estratégias, faz as verificações, os testes após a fabricação com base na estratégia montada, para de fato validar, né, se aquilo dali é possível ou não. Caso tenha uma norma específica sobre aquele tipo de processamento, vai seguir a norma. Mas o controle de qualidade ele pode estar elaborando, principalmente dependendo do tipo de produto que está sendo criado, né? Então, nesse caso aí, essa ação de se verificar a linearidade, ela está muito ligada ali com o tipo de processo, né? Mas para peças planas é mais raro, né, fazer essa verificação. Já para peças lineares, ou lineares não, desculpa, para peças cilíndricas, o contexto já é um pouco, já aumenta mais um pouco a possibilidade, né? A possibilidade de verificação de peças cilíndricas, né? Por que a relação de peças cilíndricas? Quando você faz uma relação, exemplo, gabaritos para sistemas de extrusão, né, de tubos, enfim, N situações que envolvam, né, elementos que vão precisar, né, ter essa ação de montagem, a linearidade ela pode ser um elemento que seja mais tangível ali na verificação, né? Exemplo, a gente vai mais para frente falar de cilindricidade e pode ser que você tenha dificuldade, exemplo, de medir, né, a cilindricidade de uma peça, mas a linearidade ela te dê ali uma boa opção, né? Então vamos verificar agora para o contexto de uma peça cilíndrica, né? Vou mudar aqui. Então, nesse caso aqui, né, aqui já é o segundo exemplo, a gente falando desse contexto aqui da tolerância de linearidade para uma peça cilíndrica. A gente tem aqui uma tolerância, né, dimensional de 60 mais ou menos 3 centésimos, ou seja, ela pode variar de 59,97 ou 59 tem 69, deixa eu alterar aqui, 59,97 até 60,03. Beleza, então essa aí é a variação no que diz respeito ao diâmetro da peça, né? No que diz respeito ao diâmetro, mas a verificação linear, né? A verificação linear para o diâmetro é de 5 centésimos, que no caso é a tolerância de linearidade. E aí tem um detalhe interessante, né? Como é que isso, como é que ocorre essa medição, né? Você tem que ter o parâmetro do diâmetro, tem que ter o parâmetro do diâmetro, né, verificado, o parâmetro real, né, a verdade é essa, o parâmetro real do diâmetro, o qual se teve lá da peça realizada, e quando você vai fazer a verificação, você vai fazer a verificação no segmento linear, né, você vai fazer a verificação do segmento linear. Exemplo, aqui está a peça cilíndrica, né, como aquele caso que a gente falou, vamos supor que ela foi fabricada e a medida dela deu 60 milímetros. Mediu lá, deu exato, 60 milímetros. Beleza. E eu quero fazer uma verificação linear. E essa verificação linear, com base na estratégia que a gente criou, né, quando eu digo a gente criou, estou supondo aí um controle de qualidade. Ela vai ter uma verificação linear em uma sequência qualquer. Né, deixa eu alinhar aqui melhor. Ela vai ter essa verificação numa sequência qualquer e depois vai ter um deslocamento de 90 graus. É a estratégia criada. A estratégia que eu criei aqui agora. Então, vou fazer essa verificação de linearidade nessa sequência aqui e depois nessa aqui. Vão ser feitas verificações em 4 pontos. Né? Vão ser 4 pontos aqui de verificação. Beleza. Então, quando se faz essa verificação, né, se vai ter aquele contexto. Lembrando que a tolerância da linearidade é de 5 centésimos. Então, você vai ter aquele contexto. Né? O diâmetro está aqui, 60. Então, dentro dessa variação, vai verificar se naquela linha está tendo oscilação para mais do que 5 centésimos. Né? Tanto para baixo como para cima, né? Ou seja, tanto positivo como negativo. E aí a amplitude da distância desses pontos é que vai ter a interferência. Né? Exemplo, pode ser que você tenha um ponto abaixo que dê menos 3 centésimos, ou seja, dê lá 59,97. Tem um outro ponto que está dando mais 6 centésimos, está indo para 60,6 centésimos. Né? Você pega ali 6 centésimos do mais alto, 3 centésimos do mais baixo, né, ela vai tomar como referência essa sequência aí para poder indicar. Diz, ó, a linearidade desse ponto aqui está oscilando em 9 centésimos, né, ou seja, ela está tendo diferença ali entre pontos ali de 9 centésimos. Então, vou ter essa verificação e faço a outra verificação aqui a 90 graus. 4 pontos novamente e verifico como é que está aí a distância, né, a distância desses pontos aí.
né? Lembrando que, quando eu falo assim, parece bem simples, né? Eu vou estar verificando, mas na verdade é uma medição que eu estou indicando aí como referência aí numa máquina de medir tridimensional, né? Um MMC é uma máquina de medir por coordenadas. Tem como fazer essas verificações de forma convencional? Uma boa parte sim, né? Exemplo, se a gente for levar para um contexto de linearidade para uma sequência convencional, né? O instrumento que a gente utiliza mais comum, vou até ajeitar aqui, colocar aqui colocar aqui. Pronto, aqui, olhando esse ponto aqui, o instrumento mais comum que a gente utilizaria para essa verificação seria o relógio apalpador, né? Seria o relógio apalpador, né? Teria, no caso, uma relação de alinhamento médio, né? Teria uma relação de alinhamento médio, com base nesse alinhamento médio, você passa o relógio apalpador, né? nessa superfície, de um ponto a outro, e você verifica o quanto é que tem de oscilação. E aí, como eu disse, né, essa oscilação ela pode ser para mais ou para menos. Então, exemplo, vamos supor que nesse caso aqui, teve uma depressão aqui. Quando o relógio ele passou aqui nesse ponto, né, ele estava, vamos supor que ele tivesse aqui zerado, né, ele estava aqui zerado, 0. Quando ele passou nesse, você fez a referência dele no 0, quando ele passou aqui nesse ponto, ele teve aí um decréscimo, vamos supor aí, de menos 8 centésimos. Beleza, aí você continuou passando ele chegou no final aqui da sequência e ficou 0. Ficou 0. Então você sabe que existe uma depressão, né? Existe uma relação côncava aqui nele, né? E aí volta à condição que a gente comentou inicialmente, né? Se essa depressão, esse elemento côncavo aí, ele vai ter interferência ou não no funcionamento, aí é uma condição, né, de quem projetou a peça com base ali na tolerância. Se no caso a tolerância de linearidade para esse caso aqui fosse de 5 centésimos, como é o exemplo, essa peça aqui ela estaria morta, né? Ela teve uma variação aí de 8 centésimos. Né? Da mesma forma que você teria também a relação ali da amplitude, né? Por exemplo, se você tivesse aqui mais um decréscimo, aqui um elemento convexo, né? Você teria aí essa amplitude, né, aí de oscilação. Beleza? Então, a verificação linear ela tem como referência essa lógica, né? Essa é a lógica de verificação aí referente à linearidade. Né? Como eu disse, parece ser um elemento simples, ele normalmente aparece ali como primeiro, talvez o símbolo mais tímido ali das tolerâncias geométricas, mas ele tem uma complexidade, assim como os outros, ali na estratégia de verificação. Né? Por exemplo, se a gente for comparar linearidade com planicidade, né, ou a linearidade com a cilindricidade, se você for verificar um elemento cilíndrico, você vai ver que de fato a linearidade ela fica, ela não tem tanta potencialidade quanto os outros, né? Ela não tem tanta amplitude, mas dependendo do elemento que você está fabricando, a linearidade vai ser a melhor estratégia para você medir e ter, né, velocidade ali no processo produtivo e qualidade. Né? Então é isso, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!